Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu da escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Mas o livro de Reis nos dá mais detalhes a respeito da conversa de Ezequias com Isaías a respeito do sinal. E lá no capítulo 20, versículo 8, ele vai dizer assim: volta Isaías e diz: olha, o Senhor vai acrescentar 15 anos. E ele diz assim, Ezequias pergunta a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? E Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. E então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. É interessante que uma outra maneira de Deus trabalhar as dores do nosso coração são os sinais de Deus. É tremendo isso, como Deus na sua misericórdia conhece o nosso coração e às vezes Ele marca a nossa vida com os seus sinais. Isaías volta, e eu acho que Ezequias não estava de bons amigos. Fala a verdade, depois daquilo, fala a verdade, dessa visita pastoral, Ezequias volta. Eu acho que quando disseram para ele assim, o profeta voltou, e disse: outra vez, misericórdia. Mas ele entra e diz assim: o Senhor ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas, e Ele mandou um recado para você. Daqui a 3 dias, você vai poder entrar no templo para adorá-lo. Por quê? Toda vez que havia uma doença grave assim, a pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote para a ação de graças, e dizer: olha, confere aí, está vendo como eu estou bom? Não é conversa mole, é verdade. Então eu vim aqui para adorar a Deus. E aí isso se tornava uma mensagem pública, ainda mais de um rei, E todo o povo adorava a Deus pelo milagre de Deus na vida do rei, ou na vida de qualquer pessoa. E então Deus diz para Isaías falar isso: olha, fala para o rei que daqui 3 dias ele vai ficar bom, mas que eu estou acrescentando à vida dele 15 anos. Naquela hora, eu acho que os 15 anos não fizeram conta para o rei. Se é 15, 5, 10, nessa hora ele não está nem aí. Ele ia pensar nos 15 anos mais na frente, Ele queria sair daquela encrenca. E aí, mas ele está com o coração machucado, doído, ele está chorando, o olho dele está vermelho, a alma dele está ferida. Ele diz assim: como é que eu posso ter certeza que esse negócio é verdade? Você chegou agora há pouco, me disse que eu ia morrer, agora diz que eu vou ficar bom. Qual das duas é verdade? E aí ele diz isso numa linguagem espiritual. Qual é o sinal de Deus de que isso vai acontecer? E é interessante que na nossa vida, nós precisamos de marcas de Deus na nossa experiência de fé. E são essas marcas de Deus que nos ajudam a fortalecer a fé em outros momentos da nossa vida. É interessante que em alguns momentos da minha história, eu trago na memória marcas preciosas de Deus. E foram essas marcas preciosas que me ajudaram a ter coragem para tomar atitudes de fé em outras circunstâncias da minha vida. Eu me lembro que quando Deus começou a trabalhar o meu coração para vir aqui para Curitiba, eu estava numa dúvida muito grande. Eu estava muito bem na cidade de São Paulo, a igreja me amava, eu amava aquela igreja.
nossos filhos estavam pequenos, estudavam num colégio cristão, que era o Colégio Batista ali em São Paulo. Eu estava fazendo faculdade de psicologia, e de repente mudar aqui para Curitiba era bagunçar todo esse esquema de vida. E era uma dificuldade muito grande. Nossa família é uma família muito unida. Minha mãe dependia de mim, o meu sogro e minha sogra moravam no mesmo prédio de apartamento, né? Nós morávamos no 9º andar, eles moravam no 5º andar. Meu sogro deixava esse chinelo na sala e desaparecia, e subia lá para ver os netinhos, e a minha sogra ligava atrás e dizia: onde é que está o Zé? Ele está aqui. Largou o chinelo para eu não dar bronca nele. Daí ela subia junto também para brincar com os netinhos, e assim era aquela coisa toda. Então envolvia tanta coisa, tantas decisões. E aí eu pedi um sinal para Deus, e a minha esposa pediu um sinal para Deus, e nós dissemos assim: não vamos comentar o sinal. Você não sabe qual é o meu, eu não sei qual é o teu. E daqui tantos dias a gente vai comentar o que Deus falou. Deus deu um sinal para ela, Deus deu um sinal para mim, e a gente tinha certeza plena que tinha que mudar. Quando perguntaram para mim: quando você vai mudar? Eu disse: o mês que vem eu estou aí. E aí a pessoa ficou dizendo assim: mas como? O mês que vem? De que jeito? Eu falei assim: não, Deus mandou, tem que fazer logo, não adianta ficar enrolando, né? E a gente tinha tanta convicção que tinha que mudar, mudamos. É interessante quando Deus dá sinais na vida da gente, quando Ele fala conosco, quando Ele marca a nossa história com coisas. Eu me lembro quando nós compramos um apartamento aqui na cidade de Curitiba, recebemos carinhosamente uma bênção de uma família que hoje está aqui na igreja. E essa família é dona de uma construtora, e ela disse: olha, pastor, você não quer olhar lá esse apartamento? Nós fomos, estava em construção, olhamos, era maravilhoso, mas a gente não tinha dinheiro. E aí fomos lá: o senhor gostou? Gostei. Então vamos fazer negócio. Falei: não dá negócio. E aí ele disse para mim assim, o dono daquela construtora disse assim: se a gente financiar, o senhor consegue pagar as prestações? Eu consigo pagar, né? As prestações eu pago, mas eu não tenho dinheiro da entrada. Aí ele falou assim: quanto é que o senhor pode dar? Eu falei: eu não tenho dinheiro para entrada, você não entendeu? E aí ele falou assim: tá bom, mas quanto o senhor pode pagar por mês? Eu falei um valor lá, né? Para você ter uma ideia, o financiamento era 10 anos, e a entrada eu financiei em 12. Entendeu? Milagre, né? Tá? Mas eu estava em dúvida. E aí, outra vez a gente foi para casa, ele falou: não, fiz aqui, apresentei a proposta, vamos fechar? Eu disse: eu não posso, eu tenho que perguntar para Deus. Pastor, dá uma olhada aqui. Não, mas eu tenho que perguntar para Deus. E aí eu fui orar e pedi um sinal para Deus. E foi interessante que eu pedi um sinal e a minha esposa pediu outro. A minha esposa pediu o seguinte sinal: que se alguém desse uma oferta para nós naquele mês, nem que fosse de R$1, ela saberia que Deus nos daria o suprimento necessário para pagar essas 2 prestações. Bem, durante aquela semana eu tive que resolver um problema lá no centro da cidade. Estava lá na Marechal Deodoro, bem no centro da cidade, perto ali do correio, e esperando que a Cleusa ia passar com o carro para me pegar. Estava ali na calçada, passou uma senhora, e essa senhora disse: que bom, pastor, que eu vi o senhor. E ela não tinha me falado sinal nenhum, né? Era dela com Deus. Que bom, pastor, aleluia, viu o senhor? Eu falei: amém, aleluia, né? Aí ela pegou, abriu a carteira, pegou uma nota, né, da carteira e falou, colocou no meu bolso e disse assim: Deus me mandou dar isso para o senhor. Virou as costas e foi embora. Eu acho que ele deve ter ficado tão vermelho. Eu falei: o que essa mulher está fazendo? Eu não estou entendendo nada. Mas ela foi embora. E aí encostou o carro da Cleusa. Aí eu entrei no carro, a gente começou a sair. Eu falei assim: mulher, aconteceu um negócio tão esquisito agora. A mulher passou lá, cheia de glória, aleluia, né? Pegou lá, abriu a carteira, pegou essa nota, enfiou no meu bolso. Eu estava de paletó, enfiou no bolso do meu paletó. Então eu não estou entendendo nada. Aí a minha mulher:
Aí começa a chorar, encosta o carro que não conseguia dirigir. Falei, e agora, o que aconteceu? Né? E ela disse assim, não, esse é o sinal que eu pedi para Deus. Deus vai nos dar suprimento. Bom, mas eu não tinha recebido o meu sinal. Falei, tá bom, então vamos conversar com Deus, que eu quero ver o meu sinal. Eu tinha pedido para Deus me dar uma palavra na Bíblia a respeito desse assunto. E eu estava orando aquela semana toda e não tinha percebido. Aí eu voltei para casa depois desse sinal e falei, Senhor, o Senhor já falou com a minha mulher, agora o Senhor tem que falar comigo, né? E aí eu abri a Bíblia num texto e aquele texto foi impressionante. Assim, já vistes a terra, já vistes que é boa essa terra. Por que te demoras em tomar posse dela? Aí eu... Dá para ter dúvida? Não, louvado seja Deus, né? Já paguei, já vendi. Deus é bom. Deus é muito bom, tá, tem os acordados aqui, ó. Deus é bom. É, isso mesmo. Gente, Deus trata os nossos corações quando a gente está em dúvida, quando a gente está em angústia, quando a gente não consegue perceber nem crer na realidade que está para frente. Quando Ele faz promessas para nós, Ele marca a nossa vida com a sua graça. E são sinais de Deus que vão nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Eu não quero dizer que toda vez que você precisa de uma resposta de Deus, Deus vai te dar um sinal. Mas em alguns momentos da sua vida, Deus sabe que você precisa de algo para segurar e reafirmar a tua esperança no Senhor. E nessas horas, como um Pai bendito, gracioso que Ele é, Ele marca a nossa história com as manifestações da graça dEle. É interessante porque o sinal não é a cura. A Bíblia vai dizer que esse sinal aconteceu 3 dias antes da cura. Mas a gente vai encontrar sinais na Bíblia que Deus dá e que vão levar anos para que se concretize esta palavra prometida no sinal. Até que Ezequias esperou só 3 dias, foi rápido, né? Mas a dor do coração era tão grande que eu acho que ele não ia conseguir crer no milagre esses 3 dias. Então Deus marcou a vida desse homem com alguma manifestação. Foi na verdade um milagre talvez maior até do que a própria cura, porque o relógio de sol voltou 10 degraus, não é? Da escadaria, ele marcava conforme a sombra ia marcando. Então o milagre foi cósmico, foi uma coisa tremenda, uma coisa doida. Eu acho assim que todo mundo ficou olhando lá e dizendo assim, não é possível, não é possível, não é possível. 1, 2, 3, será que vai voltar mais? Deus falou 10, 4, 5, 6, 10. Mas eu tenho certeza que foi esse sinal que fez com que aquele homem saísse de olhar só para a parede, para olhar com esperança para aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Há momentos na nossa vida que a gente só consegue enxergar uma parede lisa e mais nada. E aí Deus tem que intervir. Ele intervém quando a gente está orando, Ele intervém quando os profetas de Deus ministram, mas Ele intervém quando a graça dEle vai gotejando sobre nós, e coisas dEle vão acontecendo no meio do caminho. São sinais de Deus, são manifestações da graça.
Eu me lembro que o ano passado, nessa época do ano, nós estávamos vivendo um momento financeiro muito difícil, muito complicado, e eu tinha acabado de chegar de férias, eu estava tão desesperado, porque eu tinha chegado das férias e de repente apresentaram as contas para mim, eu disse, está perdido, esse negócio aqui está tudo quebrado, como é que vai ser? E eu me lembro que eu comecei a orar, e disse, Senhor, eu não tenho condição. Quando a gente entrou nesse projeto de terminar a obra, foi o Senhor que me falou, mas eu não tenho condição, como é que vai ser? E aí a gente vê aqueles sinais da graça de Deus. Os problemas eram muito grandes, e eu precisava de um sinal grande. E naquela noite, às 11 horas da noite, eu recebo um telefonema na minha casa, e um irmão disse assim, estou sabendo do que está acontecendo, e nós nos reunimos aqui enquanto família, e decidimos fazer uma oferta especial de amor para esse momento na igreja, de R$400 mil. O dinheiro era muito, mas todo o conjunto era grande demais. Era como se Deus estivesse dizendo assim, filho, o problema é meu. Sou eu que falo, sou eu que toco, eu sou o dono da prata, sou o dono do ouro, eu sou o dono da tua vida, eu sou o dono dos projetos, então agora continua andando comigo. Olha, durante aquele ano eu tive um monte de problemas, mas aquele sinal me ajudou a pensar assim, bom, esse não é mais problema meu, é problema de Deus. Então eu falava, Senhor, está contigo. E Deus vai fazendo. Não é porque está contigo, acabou. Não, porque Ele me deu autorização para fazer isso. Deus trata a dor do nosso coração quando Ele manifesta graça sobre a nossa vida. E aí Ele marca com os seus sinais. Os sinais são milagres didáticos de Deus na nossa história. É interessante isso, não é? Existe a palavra milagre na Bíblia e existe a palavra sinal. E lá no livro do João ele vai falar dos sinais. Vai falar que aqueles milagres eram milagres didáticos de Deus. Ele estava querendo ensinar alguma coisa. E o que ele estava ensinando é que o Deus vivo e todo-poderoso sabe que às vezes nós estamos tão abalados que não conseguimos crer nas suas promessas. E então Ele nos ajuda a crer, Ele nos dá sinais do seu socorro, e o objetivo é, além de revelar a sua glória, é ajudar-nos a crer nas suas promessas, e caminhar na direção dessas promessas, mesmo no meio das maiores crises. Por isso a sombra do relógio voltou. Por isso Deus teve que falar para Moisés. Eu acho tremendo isso. Moisés disse, Senhor, como é que o Senhor quer que eu volte lá para o Egito para falar para o faraó que ele tem que deixar o povo? Eu não tenho condição, não sei falar, não sei nada. E aí Deus faz um sinal. Na verdade Ele faz vários. Ele diz assim, você não está entendendo quem eu sou? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pega essa vara que você está carregando, a vara do pastor, joga no chão, e de repente aquela vara se torna uma serpente. Aí Deus diz assim, pega a serpente pelo rabo. Todo mundo sabe que não se pega serpente pelo rabo, pega pela cabeça. Por quê? Se você pegar pelo rabo, vai levar uma dentada dela. Tá? Mas olha só, Deus vai falar, pega a serpente pelo rabo. Ele só pegou pelo rabo porque Deus tinha feito da vara a serpente. O sinal de Deus estava ensinando ele a caminhar pela fé. Ele vai lá e pega pelo rabo, ela vira a vara de novo. Ele diz, o que está acontecendo? Estou ficando doido. Está entendendo? Aí Deus fala assim para ele, coloca a tua mão dentro aqui da tua túnica. E ele coloca. E quando ele tira, ela está leprosa. Estou leproso. Ele falou, não, coloca de novo. Estou são.
Vida e morte, tempo, projetos, lutas, dores da alma, tudo está debaixo do controle do Deus vivo e todo-poderoso. E esse Deus marca a nossa vida, marca a nossa história com os sinais da sua graça. Se você olhar para a tua vida, você vai encontrar em momentos outros que você já viveu, sinais de Deus. Tenta trazer à memória o que Deus já fez com você. Momentos que você estava vivendo, que você dizia, e agora? E aí houve uma pequena intervenção de Deus que te deu condição de levantar a cabeça e dizer, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus está marcando a nossa vida. Deus falou com Gideão, lembra? E Gideão está com medo, porque tem um exército de 100 mil homens, 100 mil homens, 100 mil homens. E Deus fala assim para ele, vai lá. E ele diz, Senhor, eu não sei se eu vou ou não vou. E ele coloca o novelo de lã, não é? E ele diz, Senhor, se ficar molhado, eu sei que é do Senhor. E ele diz, não, molhado é muito fácil, né? Então que fique tudo molhado em volta e fique seco. Deus repete o sinal para ele. Eu, quando leio o Gideão, eu fico pensando, como eu sou parecido com ele. Porque Deus fala e às vezes a gente entra em crise 5 minutos depois. E depois, quando ele está no meio da batalha, se você lembra da história de Gideão, ele está com medo e ele ora de novo. Já tinha vindo 2 sinais. E aí o Senhor disse para ele assim, tá bom, você não está entendendo o que eu estou fazendo? Desce no arraial do inimigo, vai lá se rastejando e chega perto de uma tenda. E ele fica escondidinho lá perto da tenda, e aí ele escuta o inimigo conversando. E esse é um sonho coletivo que está se espalhando pelo povo, e todo mundo está com medo. Diz assim, eu vi um pão de cevada grande que vinha rolando e destruía todo o acampamento da gente. E ele dizia, eu também vi esse mesmo sonho. O outro dizia, eu também vi esse mesmo sonho. Ah, isso é um mau presságio. Isso é sinal de que Gideão vai nos destruir. E aí quando começa a batalha, que ele faz todos aqueles barulhos, todo mundo está com um sonho na cabeça e sai correndo, vai embora. Porque Deus estava manifestando o seu poder naquele lugar. Então, Deus está falando comigo, está falando com você, está marcando a minha história, está usando fatos da minha vida para poder dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que faço prodígios, sinais e milagres em qualquer época da história. E Ele faz isso para mostrar que não se esqueceu e nem se esquecerá dos seus filhos. Talvez o milagre não tenha chegado na tua vida, mas você tem a promessa. Então saiba de uma coisa, Deus vai marcar essa promessa com pequenos sinais, para você ter coragem de continuar o próximo passo e a próxima jornada. Mas o Deus que está fazendo os sinais, é o Deus Todo-Poderoso, que prometeu aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Se o Senhor falou, Ele fará, diz a palavra de Deus, e a gente pode tomar isso para a gente. A última coisa que eu queria deixar com você, verso 21 desse texto, vai dizer assim, Isaías 38, pois Isaías tinha dito, ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. É interessante que Deus faz essa promessa, Deus dá o sinal, Deus fala que isso vai acontecer em 3 dias, e nesses 3 dias, há um processo de passos, de caminhada de fé que precisa ser exercitado. Como eu gostaria que na hora que Deus faz uma promessa já acontecesse tudo assim, blim,
Fala a verdade, né? Que nem precisasse do sinal, que já acontecesse. Mas Deus, além de dar sinais, Ele trabalha processos na nossa vida. Eu não creio que a cura veio por causa da pasta de figos. Não creio. Nem sei se pasta de figo tem algum efeito terapêutico. Eu nunca ouvi falar de nenhum emplastro de pasta de figo. Mas tudo bem, talvez até tenha algum efeito terapêutico. Mas eu não creio que foi isso que curou. Mas eu creio que se ele não tivesse cumprido a ordem de Deus, não teria ficado curado. Você está entendendo? Porque quando Deus fala, quando Deus trata o nosso coração, quando Ele manda o seu profeta, quando Ele dá os nossos sinais para a gente, Ele espera que a gente caminhe pela fé. Senhor, eu não entendo se pasta de figo é bom ou não é bom, não me interessa. O Senhor mandou, eu vou fazer. E é interessante que Ele não teve que fazer isso um dia. Ele teve que fazer no primeiro, no segundo e no terceiro dia. A Bíblia não diz para a gente como as coisas aconteceram. Não fala, não tem mais nada, tá? Isso não está na Bíblia, está na minha cabeça, tá? Mas eu acho que a ferida sarou do dia para a noite. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E para que ninguém imaginasse que pasta de figo era o remédio santo, Deus vai fazer um milagre do dia para a noite, para dizer, sou eu, mas você participou pela fé caminhando comigo. Da mesma maneira como Ele fez com Naamã. Lembra da história de Naamã? Naamã, esse general sírio que vai lá procurar o profeta nem fala com ele, manda o seu empregado dizer para ele assim, olha, quer ficar bom? Então o Deus Todo-Poderoso vai te curar, mas você tem que se mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Ele fica bravo, diz, esse negócio 7 vezes, tem rio melhor lá na minha terra, para que eu vou mergulhar aqui? Tá? Mas aí os oficiais dele dizem assim, general, se fosse uma coisa muito difícil, o senhor faria, mergulhe 7 vezes. E ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira, e a Bíblia fala que só na 7ª vez, a pele dele se tornou uma pele tão bonita como de um neném. Queridos, não tem outro jeito. Quando Deus está tratando as dores do nosso coração, Ele fala conosco, Ele ministra na nossa alma através da oração, mas chega um momento que Ele marca a nossa vida dizendo, é verdade, eu sou poderoso, sou capaz de fazer, mas chega um momento que Ele diz assim para a gente, você quer andar comigo? E quer andar comigo por fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é andar com fé? É a gente pegar todos esses recursos que Deus coloca nas nossas mãos e dizer, Senhor, está difícil, a ferida está aqui, essa ferida está virando uma infecção no meu corpo todo, mas eu estou tomando posse da tua promessa, eu estou crendo porque eu vi os teus sinais, porque o Senhor falou comigo, e agora, Senhor, eu vou tomar atitudes, que sejam, Senhor, para cumprir o propósito e a palavra do Senhor na minha vida. E aí a gente vai o primeiro dia, a gente vai o segundo dia, a gente vai o terceiro dia, e de repente, sem a gente entender, para a glória de Deus, a promessa se cumpre. E sabe o que vai acontecer? A gente vai aprender a andar por fé. Por que Deus usa às vezes essas circunstâncias? Para a gente entender que se a gente não obedecer pela fé,
se a gente não colocar em prática essa fé. Eu falei agora há pouco na hora do dízimo, né, daquele homem que disse: olha, experimenta, se não der, está aqui o terreno para você, você vende e paga as suas contas. Mas ele teve que dar passos de fé. E quando ele conta esse testemunho, talvez a gente traga ele aqui um dia, né? Vamos trazer, né? Para ele dar esse testemunho ao vivo aqui, se Deus quiser. Esse homem é um homem de Deus aqui do nosso país. E ele vai dizer: olha, aquela empresinha que era desse tamanho virou uma baita de uma empresa que fatura quanto por 1,5 bilhão de reais por ano. Aquela empresinha, tá? Porque a gente aprende a dar passos de fé. A gente caminha com Deus pela fé, mediante a palavra do Senhor. Hoje eu vim aqui, eu quero terminar esse momento de meditação na palavra, orando com você, como a gente sempre faz. Deus quer tratar o teu coração, filho. Ele quer tratar a tua dor. Mas primeiro a gente tem que abrir a nossa alma para Ele. E a oração é isso. Deus quer tratar as tuas feridas. Mas a gente tem que ouvir a voz de Deus, que às vezes é proclamada no nosso coração, e a gente não quer ouvir. E a gente entra em luta com a palavra de Deus. Aí Deus confirma a sua palavra na tua vida, manifestando os seus sinais, os socorros dele, as marcas que você tem na tua história de vida, de Deus. E você vai chegar e dizer assim: não tem outra explicação a não ser que foi Deus. Todos nós temos essas marcas, porque o Senhor é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Mas chega uma hora que ele diz assim: está aqui uma pastinha de figos. E a gente olha e diz: o que eu vou fazer com ela? Ou se fosse um remédio, ele diz: já usei. Daqui 3 dias, você vai estar no templo adorando ao Senhor. Ou como Jesus fez com aqueles serviçais nas bodas de Caná: peguem as águas que foram lavadas os pés, joguem fora, lavem aquelas talhas, ponham água nova e levem para o mestre de cerimônias. E eu acho que aqueles homens disseram assim: esse homem é louco, a hora do lava-pés já acabou, está faltando vinho. Mas enquanto eles estavam andando na direção daquele mestre de cerimônias, diz a Bíblia, eles viram com seus olhos a água transformar-se em vinho. Quando a gente caminha pela fé e a gente se larga na mão do Deus vivo, a gente vai ver os milagres que a gente não consegue explicar do poderoso, onipotente Deus sobre a nossa vida. Hoje eu queria orar com você, porque Deus quer fazer algo na tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu sei quem é o meu Deus. E Ele quer fazer algo na tua vida. Ele quer tratar o seu coração. Ele quer falar com você. Ele quer dar novos sinais para que você seja capaz de crer. Mas Ele vai pedir de você um compromisso. Você está disposto a andar comigo do meu jeito? E aquilo que eu disser para você fazer na tua vida, você está disposto a fazer? E sabe, quando a gente abraça Jesus para ser o Senhor, aquele que tem autoridade, a gente vai ver as coisas incríveis de Deus acontecendo. Às vezes dá um medo tão grande, eu tenho que confessar para você, porque às vezes Deus coloca diante de nós um desafio tão grande, e a gente olha. Me lembro quando vocês foram para Angola, para aquele projeto, e eles foram com uma promessa de sustento da missão suíça, e o suíço roeu a corda, ninguém pagou nada, ele já estava lá, estava sozinho lá, mas Deus tinha mandado você. Eles fizeram o trabalho de Deus, deixaram a obra pronta lá, ficaram quantos anos lá? 8 anos, sem o sustento de ninguém. Deus fez a obra. Você entende?
A gente dá passos de fé. A gente crê no imponderável de Deus e as coisas de Deus acontecem. Nessa noite eu queria orar com você. Oração de entrega. Senhor, tu conheces a minha dor, trata-me com meu coração. Senhor, tu conheces a minha história, trata a minha vida. Senhor, me dá a palavra, usa os teus profetas. Senhor, marca a minha vida com os teus sinais. Hoje talvez você esteja precisando de um sinal. Deus dizendo assim: já falei com você, mas eu vou te dar de novo um sinal. Qual que você quer? Que vai para frente ou vai para trás? Eu acho interessante isso, até Deus perguntar: o que você quer? É isso? Então vamos mostrar, porque para Deus nada é impossível. Nada. Mas Ele vai pedir de você uma coisa: durante esse tempo de espera, creia em mim e faça o que eu estou mandando você fazer. Coloque em ordem a tua vida, dá os passos de fé. E nessa noite, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você quer fazer esse pacto com Deus: eu vou dar passos de fé, eu vou caminhar com o Senhor pela fé, eu vou me levantar dessa depressão e vou continuar marchando pela fé. O Senhor já marcou a minha vida. Ou Senhor, eu preciso de um sinal, mas a hora que o Senhor me tocar, eu vou marchar pela fé. Eu quero orar por você hoje. Então, se Deus está falando ao seu coração, a gente tem que responder. E o primeiro passo de fé é agora. Deus falou com você, então responda. Então eu quero que você venha aqui à frente para a gente orar juntos e dizer: Senhor, eu estou assumindo um compromisso contigo. Eu vou caminhar pela fé na tua promessa, eu vou caminhar pela fé na tua palavra, eu vou caminhar pela fé naqueles acertos que o Senhor está pedindo na minha vida. Deus está falando com você, vai levantando agora, em nome de Jesus. Se tem uma família aqui que Deus está falando: eu quero que isso aconteça em casa, na sua casa. Então um cutuca o outro aí e diz: vamos, nossa casa está precisando de caminhar por fé, coisas de Deus, nós precisamos desse mover do Senhor sobre nós, e a gente vai caminhar pela fé. A gente vai ouvindo a voz do Senhor, vai vendo as marcas dele na nossa vida. Vai passar a pasta de figo. Primeiro dia, segundo dia, a gente disse: e agora, hein, Senhor? Segundo dia, terceiro dia, até que, de uma maneira que a gente não consegue entender, algo acontece, a gente olha para cima e diz: aleluia, tu és o Deus vivo, todo-poderoso, o Senhor dos céus e da terra, tu és o Senhor. Já pensou a festa que foi naquele terceiro dia? Antes eu fico pensando, como é que foi aquela festa? E todo o povo sabendo que o rei estava à morte, né? A boca a rádio peão já tinha espalhado, né? O profeta foi lá e tal, e aí chega o rei glorificando o nome do Senhor, aleluia, aleluia. E aí o sacerdote vai lá examinar e diz: ó, verdade, é verdade mesmo, aleluia. É assim que Deus vai fazer na nossa vida. Ele é Deus fiel, Ele é Deus fiel, Ele é Deus fiel. Vamos orar juntos? Louvado seja Deus pela sua vida. Tem tanta gente aqui, olha que coisa linda. Povo de Deus, povo de Deus. Vocês são filhos amados do Deus vivo, viu? Lembra isso, se você esquecer tudo mais, lembra isso: você é filho amado do Deus vivo, você é filho amado do Deus vivo, você é filho amado do Deus vivo, e Ele que está sustentando a tua mão, a tua vida, e Ele vai te ajudar passo por passo dessa caminhada de fé, amém? Curva a tua fronte para orar agora. Quando a gente ouve a palavra, Deus, através do seu Espírito Santo, ministra na nossa vida. Quais são os passos de fé que Ele está pedindo para você tomar? Tem gente aqui que tem que voltar para a casa do Senhor, que está afastado. Então talvez esse seja o primeiro passo. Tem gente que está lutando porque não quer
entregar a sua vida para Jesus. Esse é o primeiro passo. Tem que entregar a vida para Jesus, deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Tem gente que precisa acertar coisas na sua vida, e que o Espírito Santo está falando: olha, bota em ordem, começa a colocar em ordem, creia no que eu vou fazer, e eu vou mexer na tua história. Agora, o principal passo de fé é segurar na mão de Jesus e não largar, porque para onde Ele te conduzir, você vai. Então fala isso para Ele: Senhor, eu vou segurar na tua mão, não vou largar não, e para onde o Senhor me conduzir, eu vou. Me leva, Senhor, me ensina. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, porque essas marcas de que a Bíblia fala, elas estão na vida desses teus filhos. O Senhor tem ouvido a oração deles, o Senhor tem visto a lágrima deles, o Senhor tem percebido as ansiedades da alma. Tu sabes, Senhor, Tu tens colocado palavra no coração deles. Algumas palavras são duras, outras palavras são de consolação, mas ambas são palavras do Senhor para a vida deles. E mais, Pai, o Senhor já tem marcado a história desses teus filhos no passado com os teus sinais, dizendo: eu sou o Deus vivo, todo-poderoso, eu sou o Deus que age na história. Então agora, Pai, no meio dessa luta, dessa provação, dessa dificuldade, marca de novo a vida dos teus filhos. Eu não sei, Pai, quais os sinais do Senhor, mas eles precisam de milagres didáticos do Senhor sobre eles. Então, Senhor, começa a realizar milagres didáticos, porque alguns estão com a fé arrebentada, Senhor. Eles estão dizendo: Senhor, eu não sei se eu consigo deixar de olhar para a parede lisa que está do meu lado. Eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Senhor, nessa hora vem agora com o teu Espírito e começa a derramar os teus sinais. E, Senhor, que eles vejam, Senhor, nas circunstâncias, que eles vejam, Senhor, na alma, que eles percebam, Senhor, no caminhar da vida, as marcas da graça do Senhor. Ó Pai, podem ser grandiosas, como aquela que aconteceu na vida de Ezequias, o sol caminhar para trás. Ou podem ser, Senhor, tão simples quanto aquela que Elias perguntou ao seu servo, não é? Onde está? Tem lá alguma nuvenzinha lá no mar? E alguém disse para ele: tem uma nuvenzinha pequenininha do tamanho de um punho. E ele se levanta e disse: Senhor, obrigado, porque o teu sinal da chuva está chegando. Oh Pai, revela, Senhor, a tua grandeza. Mas esse povo que está aqui hoje assume um pacto contigo. Eles estão dizendo: Jesus, eu vou segurar na tua mão e vou caminhar pela fé no meio dessa luta até o dia da vitória, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Senhor, segura na mão do teu povo, e agora que eles se sintam abraçados pelo Senhor, amados pelo Senhor, derrama, Pai, derrama a unção do Senhor, derrama, Pai, que a alegria do Senhor venha, que a alegria do Senhor venha, que a alegria do Senhor venha, que a alegria do Senhor venha. Vai, Senhor, derrama da tua alegria, que os anjos do Senhor estejam agora passeando no meio do teu povo, e aqueles que não conseguem levantar, que eles ergam os teus filhos agora. Oh Senhor, revela a tua glória no meio de nós, porque tu és a nossa única esperança. Aquilo que Pedro falou é verdade: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor. E agora eu te peço, abençoa
abençoa, 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 Senhor, na amplitude do que essa palavra possa significar no céu, não na terra, no céu. Abençoa esse teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus.